Já te disseram que o pâncreas não se regenera? Que uma vez danificado, é para sempre? Hoje, vamos desmistificar essa ideia. Se você já sentiu um aperto no peito depois de comer, dores por baixo das costelas, um cansaço que parece te derrubar a cada garfada, ou aquele medo constante de mais uma crise digestiva, este vídeo é para você. A boa notícia é, o pâncreas pode sim se recuperar, e não com remédios agressivos, mas com algo muito mais simples, alimentos mornos, suaves e naturais. Hoje, você vai descobrir quais alimentos e hábitos realmente ajudam o seu pâncreas a se curar. Não estamos falando de dietas sem graça ou proibições radicais. Estamos falando de voltar a comer sem medo, de se reconectar com seu corpo e dar a ele as condições para fazer o que ele faz de melhor: se curar. Fique até o final, porque tem um alimento-chave que quase ninguém fala e que pode ser um divisor de águas para a sua saúde digestiva. O primeiro alívio começa sem mastigar. Quando o pâncreas está inflamado, até uma colherzinha de comida pode ser um inferno na terra. É como tentar comer feijoada depois de uma noite de churrasco com a família toda. Por isso, o primeiro passo para a recuperação não é comer, mas sim acalmar. E isso começa com uma receita quase esquecida: o mingau de arroz babado. Este prato não é para encher a barriga. Ele serve para envolver, acalmar e proteger. É tipo um abraço quentinho para o seu estômago. Use arroz de grão curto. Cozinhe com bastante água até virar um líquido espesso, sem sal, sem gordura, sem nada que possa causar alguma reação. É o famoso arroz papa que a vovó fazia quando a gente estava dodói. Cada colher é como uma compressa morna por dentro. Não sobrecarrega o pâncreas, não irrita, só acalma. Isso é ideal para quando a dor está forte, a náusea pega, ou as cólicas apertam. E o mais poderoso é que, ao não provocar nada, ele dá ao corpo a chance de começar a se curar. Se o seu estômago já gritou por um tempo, aqui está a sua resposta. Isso não é uma refeição, é uma trégua. E sem trégua, não há recuperação. O pâncreas precisa de descanso primeiro, antes de pedir nutrientes. É assim que a verdadeira cura começa. Um gel natural que protege por dentro. Quando tudo está inflamado por dentro, a gente precisa de mais que só comida. A gente precisa de uma camada de proteção. E é exatamente isso que a infusão de linhaça te oferece. Não é modinha nem superalimento passageiro, mas uma medicina silenciosa que a natureza nos deu de presente como um bom banho de arruda para a alma. A linhaça, quando hidratada, forma um gel que reveste o trato digestório como uma camada protetora. Esse manto não só acalma a mucosa do estômago e do intestino, como também reduz inflamações e protege o pâncreas de mais ataques, como um escudo do Capitão América. Você só precisa de uma colher de sopa de linhaça em uma xícara de água quente. Deixe descansar por 2 ou 3 horas. Beba tudo, sim, inclusive esse gel viscoso. Faça isso de manhã, antes de comer. O sabor é suave, mas o efeito é profundo, como um abraço de mãe. Não cura sozinho, mas cria o ambiente necessário para que seu corpo possa começar a se curar. E é exatamente isso que precisamos agora: criar condições, não impor exigências. A linhaça não atrapalha, ela acompanha. E essa companhia é crucial nos primeiros dias. Beber não é o mesmo que hidratar. Quando te dizem para beber mais água para ajudar o pâncreas, isso é verdade. Mas não é tudo. A água sozinha hidrata sim, mas não faz nada além disso. Já o chá de rosa mosqueta, por outro lado, é um chá que vai muito além. Ele reduz a inflamação, apoia a microcirculação e fortalece, sem agredir. A preparação é simples. 1 colher de sopa de frutos secos para meio litro de água quente, mas não fervente. Deixe em uma garrafa térmica por 6 a 8 horas. Você vai beber ao longo do dia, em pequenos goles, sem açúcar, sem limão, apenas rosa mosqueta. Essa bebida tem uma história de séculos, mas pouca gente a usa como deveria.
É como um carinho por dentro, persistente, mas suave. Você não sente o efeito na hora, mas depois de alguns dias percebe que seu corpo está respondendo melhor. Sua digestão fica mais estável, as dores diminuem e, aos poucos, algo que você tinha perdido volta. A confiança. A confiança de que algo está funcionando bem. Às vezes, o remédio mais eficaz é o mais discreto. Aveia que não se come, se bebe. Muitos pensam que a aveia é só para o café da manhã, mas em forma líquida, ela se transforma num verdadeiro elixir para o pâncreas. O quisel de aveia, também conhecido como gel de aveia, não é um alimento em si, mas uma preparação terapêutica. Ele age como uma película protetora que reveste todo o sistema digestivo, estômago, intestino e, claro, o pâncreas. Ajuda a reduzir a acidez, diminuir inflamações e melhorar a absorção de nutrientes, sem exigir trabalho digestivo. Para preparar, coloque 3 colheres de sopa de aveia em meia xícara de água. Deixe de molho durante a noite e depois cozinhe por 10 minutos. Em seguida, coe e beba morno, sem açúcar. Não é uma bebida para saborear, mas um remédio caseiro. Sua textura pode parecer um pouco estranha no começo, mas seu efeito é imediato. Acalma, suaviza, acompanha. Beber em jejum é como dizer ao seu corpo: hoje estou aqui para você, sem exigências. Ele te nutre não em quantidade, mas em qualidade. Às vezes, é tudo o que o seu pâncreas precisa para seguir em frente. Quando comer volta a ser possível. Depois de alguns dias de sossego, o corpo começa a pedir um pouco mais. Não muito, mas um passo à frente. É aqui que entra um alimento quase esquecido: o mingau de cevada. Simples, sem frescuras, mas profundamente eficaz. Essa cevada não causa picos de açúcar, não irrita e, o mais importante, não exige produção excessiva de enzimas. É o primeiro alimento sólido que você pode introduzir quando a inflamação começa a ceder. Cozinhe com bastante água, por bastante tempo, até virar um mingau. Sem sal, sem gordura, sem açúcar. Tem que deslizar, não oferecer resistência. Coma devagar, em silêncio, sem distrações. Este momento não é apenas nutrição, é uma reconexão. Colher por colher, seu corpo começa a se lembrar como é se nutrir sem medo. Comer sem dor se torna uma esperança. E quando você reencontra a esperança, reencontra também o controle. Este mingau é o verdadeiro primeiro passo na vida, após o medo de comer. Proteína sem castigo. Depois que o sistema digestivo se estabiliza com uma dieta leve, é hora de introduzir proteínas. Mas, atenção! Nem toda proteína é inofensiva para o seu pâncreas, viu? O queijo cottage magro, suave e sem acidez é o seu melhor amigo nessa fase. É tipo um abraço quentinho para o seu corpo. Ele fornece o essencial para reparar os tecidos, sem causar aquela revolução enzimática. O ideal é que ele tenha menos de 5% de gordura, esteja em temperatura ambiente e seja consumido puro, sem açúcar, sem pão, sem acompanhamentos desnecessários. É para sentir o sabor de verdade. Melhor ainda se você preparar um pudim ou um bolo assado com ele. Sem casca, sem dourar. Simples e direto, como a gente gosta. A textura deve ser macia, úmida, quase desmanchando na boca. Essa proteína é como um recado claro para o seu corpo. Estou pronta para te nutrir, mas com muito carinho e respeito. Não é sobre comer demais ou voltar ao normal de uma vez, mas sim sobre manter esse equilíbrio delicado entre o que você precisa e o que seu corpo consegue aceitar. É um passo de cada vez, igual samba no pé. Ao escolher o queijo cottage magro, você está escolhendo proteínas que ajudam, que acolhem e não que exigem. É a ponte para uma alimentação mais completa, mas ainda com a suavidade que seu corpo merece. Doçura que não fere. Em algum momento do processo, a vontade bate. Um docinho, algo que conforte. É normal, até saudável,
Mas muitos caem na armadilha das frutas frescas, sem saber que elas podem desencadear um baita desconforto. Maçãs cruas, por exemplo, contêm ácidos, fibras duras e uma casca difícil de digerir. Por isso, a maçã assada é a solução perfeita, um verdadeiro abraço no estômago. Pegue uma variedade doce, com pouca acidez, e asse-a sem açúcar, a 180 graus por 15 a 20 minutos. Pode adicionar um pouquinho de canela e só. Coma-a morna sem pressa. E você vai notar algo curioso. Seu corpo a recebe de braços abertos. Nada de dor, nada de cólica, só uma doçura que conforta e não castiga. Esse gesto tão simples marca uma mudança emocional profunda. Você não está mais comendo por obrigação. Você está comendo por prazer, mas sem medo. Resgatar o prazer de algo doce sem consequências é uma pequena vitória. E na recuperação do pâncreas, essas pequenas vitórias são gigantes. A maçã assada não só nutre, como devolve a alegria de comer. A cenoura que cura de verdade. A cenoura pode parecer simples, até meio infantil, mas nesse processo de cura, ela vira um verdadeiro milagre, tipo um super-herói da horta. Ela não é só suave e fácil de digerir, mas também dá uma força para o fígado, melhora o fluxo da bile e ajuda a equilibrar a flora intestinal. Tudo isso indiretamente faz um bem danado para o pâncreas. É como um abraço de mãe para a barriga. O importante aqui não é só o que, mas também o como. A cenoura deve ser cozida no vapor ou em água e depois amassada, tipo um purê, sem sal, sem temperos, sem cebola. Nada de frescura, só o essencial. Um pinguinho de azeite de oliva é liberado, mas só depois de cozinhar. O ideal é saboreá-la no café da manhã ou almoço, com calma, sem pressa, sem distrações. É tipo meditar com a comida. Quando você come assim, seu corpo sente. Cada colher é uma mensagem. Tô aqui para cuidar de você, meu bem. Esse purê não é um acompanhamento. É o prato principal numa época em que a digestão está sensível. É o protagonista da história. Ao comer, você não só se nutre, você se reconstrói. É um alimento tão acessível quanto poderoso. É tipo o arroz com feijão da cura, sabe? E se algo tão simples pode te dar tanto, o mínimo que você pode fazer é respeitar e deixar a magia acontecer com paciência. É dar tempo ao tempo, como a gente faz com um bom cafezinho coado. Abóbora, o alimento que abraça. Se existe um alimento que oferece calor, conforto e alívio, é a abóbora. Sua textura cremosa, sabor suave e efeito anti-inchaço a tornam o alimento perfeito para quem busca restaurar o equilíbrio digestivo. Mas não qualquer preparo. A abóbora deve ser cozida no vapor, fervida ou assada, sem casca, sem açúcar e sem adição de gordura. Pode ser consumida em pedaços delicados ou como purê. E, para deixá-la ainda mais suave, você pode até misturar com um pouco de água de arroz ou aveia. Ao consumi-la, você notará que ela não causa peso, nem refluxo, nem gases. É como um alimento para a alma. Nutre sem exigir, sacia sem irritar. E além do físico, ela transmite calma. Quando você está em recuperação, sentir-se seguro ao comer é tão importante quanto os nutrientes que você absorve. A abóbora oferece isso. Segurança. Cada garfada é como um suspiro de alívio por dentro. Ela não cura de uma vez, mas acompanha incondicionalmente. E na cura do pâncreas, esse tipo de acompanhamento é o mais valioso. Comer sem pressa é remédio. Você pode escolher os melhores alimentos do mundo, prepará-los com todo o carinho, seguir todas as instruções, mas se comer com pressa, na frente do celular, em pé ou estressado, todo esse esforço vai por água abaixo. Comer não é só colocar comida para dentro do corpo, é enviar uma mensagem para ele. E essa mensagem pode ser de tranquilidade ou de alerta. Se você mastiga rápido, se assiste a um noticiário ou briga na hora da refeição, você ativa o sistema nervoso que bloqueia a digestão. Por outro lado, se você come em silêncio, devagar, mastigando bem,
Mesmo um purê, você ativa a parte do sistema nervoso que promove a cura, o sistema parasimpático. Fique sentado por alguns minutos depois de comer. Não saia correndo. Colocar uma bolsa de água morna na barriga ajuda ainda mais. Relaxa, diminui os espasmos e melhora a digestão. Você não precisa de rituais complexos, só de respeito. Respeito pela refeição e pelo corpo que está tentando se curar. Cada refeição pode ser um remédio ou um fardo. Não é sobre o que você come, mas como você come. E esse como, muitas vezes, faz toda a diferença. O erro invisível que sabota tudo. Você come quentinho, suave, com pouca gordura, e ainda assim se sente mal. Por quê? Porque erros silenciosos se infiltram sem que você perceba. O primeiro, vegetais crus. Embora pareçam saudáveis, couve crua, tomate e cenoura são ácidos, ricos em fibras duras e podem causar cólicas. É como tentar subir a ladeira da misericórdia de Ré. Segundo, laticínios frios da geladeira, que resfriam o interior e causam um choque no pâncreas. É tipo tomar açaí com neve lá no sul, mas no corpo. Terceiro, leguminosas como lentilha, feijão ou grão de bico, que nesse estado são dinamite digestiva. Pensa num rojão no estômago. Quarto, pão com fermento ou farelo, que fermenta no intestino e causa inchaço. Parece que você engoliu um balão de São João. Quinto, café em jejum, que desencadeia a produção de enzimas sem comida para digerir. É dar corda no relógio sem ter onde pendurar. E talvez o mais comum, comer certo, mas apressadamente ou em porções exageradas. É como tentar abraçar o mundo com as pernas. Não dá. Até a melhor refeição vira um fardo se comida com ansiedade. É igual samba sem alegria, não rola. Às vezes, o mais saudável não é adicionar coisas, mas remover o que atrapalha. Menos é mais, tipo minimalismo na cozinha. A cura não vem pela complicação, mas por evitar o que prejudica, mesmo que pareça inofensivo. Às vezes, a maior mancada está no detalhe. Não subestime o poder de pequenas correções. É como um ajuste no freio da bicicleta, faz toda a diferença. O poder secreto da sopa de purê. Quando você já estiver se sentindo melhor e seu corpo estiver voltando a confiar na comida, é hora de introduzir algo mais consistente, mas ainda suave. A sopa de purê, sem refogar os vegetais. Este prato é muito mais do que uma simples refeição quente. É um abraço nutritivo que hidrata e sustenta, sem exigir esforço. O segredo está nos ingredientes: abobrinha, cenoura, batata e abóbora, cozidos em água sem sal, sem cebola, sem tomate, sem alho ou temperos. Depois de cozido, tudo é batido até virar um creme sedoso. Você pode adicionar um pouco de água de aveia ou arroz para deixá-la mais líquida. Deve ser servida morna, nunca quente, e sem acompanhamentos como pão, creme de leite ou croutons. Essa sopa não só nutre, como também ajuda o corpo a relaxar, a digerir sem medo e a se manter estável ao longo do dia. Ela não causa fermentação, não exige produção intensa de enzimas e, o mais importante, não deixa rastros de desconforto. Comer essa sopa é como um abraço quentinho para o corpo por dentro. É um convite para viver, continuar a se curar e redescobrir a alegria sem medo do que antes assustava. Mais do que comida. Hábitos que sustentam a saúde. Chega um ponto em que a gente não quer só acabar com a dor, mas também evitar que ela volte. E para isso, pequenos hábitos no dia a dia podem fazer toda a diferença. Tipo um jeitinho brasileiro para cuidar da gente. O primeiro é trocar o café por um chazinho de chicória. Ela não tem cafeína, ajuda a vesícula a trabalhar melhor e ainda cuida da nossa flora intestinal, que é tipo a nossa segunda casa. Prepara igual café, mas sem aquela agressão que ele pode causar no pâncreas. É um abraço para o seu corpo. Outro grande amigo é o tupinambá, também conhecido como alcachofra de Jerusalém. Ele só deve ser consumido fora das crises, de preferência cozido ou em pó.
e ajuda a controlar o açúcar no sangue e a sensibilidade à insulina. É quase um superalimento. E claro, manter a calma na hora de comer. Mastigar bem, não exagerar nas porções e fugir daquela comilança impulsiva. É um banquete para a alma e para o corpo. Manter esses hábitos não é viver preso, é viver com consciência. É como dizem, devagar e sempre, para ter saúde. A verdadeira prevenção começa aqui, no nosso dia a dia. O pâncreas não pede milagres, ele pede carinho e constância. Se você der a ele esse ambiente seguro todo dia, ele vai te retribuir com saúde, energia e aquela paz de espírito que a gente tanto busca. E isso vale mais do que qualquer remédio, pode ter certeza. Só de chegar até aqui já é uma vitória, um gol de placa. Se você assistiu a este vídeo até o fim, significa que não está apenas procurando alívio para a dor, mas querendo retomar as rédeas da sua vida. Comer sem medo, sem aquela agonia, sem perrengues. Isso é totalmente possível, acredite. A cura do pâncreas não é coisa de milagre, nem de dieta maluca. É um processo de carinho diário, de pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Cada colherada quentinha, cada refeição saboreada com calma, cada hábito novo que você abraça e que não te priva de nada, cria um ambiente onde seu corpo pode se recuperar e dar a volta por cima. E isso começa todo santo dia, com o que você coloca no seu prato e como você come. Não espere uma mudança da noite para o dia, como num passe de mágica, mas celebre cada sinal de melhora como uma baita conquista. Se você parar de se sentir pesado depois de comer, se sua digestão ficar mais tranquila, se aquele friozinho na barriga começar a sumir, pode ter certeza que você está no caminho certo. E você não está sozinho nessa jornada não. Compartilhe nos comentários qual alimento ou hábito mais te ajudou. E se este vídeo te deu uma luz, deixe seu like para a gente e se inscreva para mais conteúdos como este. Sua saúde merece essa dedicação, essa força.